Meu amigo vascaíno, estourou antes do jogo. O Vasco, faltando 6 dias para a janela fechar, muda a política de contratação. O Vasco correndo contra o tempo para poder fazer anúncios. E o seguinte, a gente vai atualizar a situação envolvendo reforços, sobretudo o zagueiro. Vamos falar muito aqui também sobre a situação aí de dois jogadores que muito se dizia que iria deixar o Vasco da Gama, mas informações que chegam é que ambos deverão continuar e cumprir os seus respectivos contratos até dezembro. E a gente vai falar muito aí de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco definido aí para a partida com apenas uma alteração. Meu amigo, eu peço a você para você colocar muito atenção neste vídeo, porque algumas críticas que a gente vai fazer à diretoria do Vasco se faz necessária. São críticas construtivas para que o Vasco da Gama possa melhorar. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora pro vídeo? Pessoal, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. É um jogo de 6 pontos. Essa é a verdade. O Atlético Paranaense está na 9ª colocação e o Vasco com 10. Na 10ª colocação, melhor dizendo. 1 ponto apenas separa o Vasco da Gama do Atlético. O Vasco com 28, o Atlético com 29. Quem vencer vai dar uma disparada e vai para a 8ª colocação, uma vez que o Galo ele perdeu ontem. O Vasco da Gama vencendo vai ficar bem na fita. O Vasco precisa voltar a jogar melhor e o Vasco definido para esta partida. Vasco ali com força máxima. A única alteração confirmada é o Léo Pelé. Portanto, o Léo Pelé sai para a entrada do Maicon. Então, o Léo Jardim no gol, os dois laterais PH e Piton, os dois zagueiros a gente vai com o João Vitor e com o Maicon. O Maicon jogando pela esquerda. Estou curioso para poder saber como que ele vai atuar. Lá no meio, né, a gente tem o Hugo Moura e o Cocão. O Paê fazendo a armação. DVD, Adson, Vegete, o time do Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Bom, o seguinte, vamos torcer para que dê certo. A obrigação toda de vencer hoje é do Vasco da Gama, galera. O Atlético chegou ontem de noitinha aqui no Rio de Janeiro. Teve um jogo na quinta-feira contra o Belgrano lá na Argentina. Então o Vasco tem que passear hoje, né? Obrigação de ganhar. 8 dias para descansar. Paiva, não vai rolar papo aí de desgaste físico hoje não. Sobre saída aí de jogadores, aquela situação da possibilidade de Galdames e Rossi deixar o Vasco, hoje eu tive uma confirmação de uma pessoa de dentro do Vasco dizendo que os dois jogadores ficam e vão cumprir o contrato até dezembro, tá? O Vasco tentou se desfazer aí, por exemplo, do Galdames. O Galdames, ninguém quis ficar com o Galdames, porque mesmo que o Vasco pagasse metade do salário, ainda é um salário muito alto para aquilo que verdadeiramente o Galdames vale. Inclusive o Galdames foi relacionado para esta partida, né? Ao ponto aí do JP ficar fora desse jogo aí. Bom, e a situação do Rossi é a seguinte: o Rossi está muito confortável no contrato que ele conquistou
ele não tem culpa nenhuma, né? A 777 colocou a meta que se efetivamente ele permanecesse com o Vasco na Série A, ele teria mais um ano de contrato. O pessoal fica cobrando para o Rossi deixar o Vasco. Ele não vai deixar o Vasco para jogar no Goiás, com todo respeito. É melhor jogar no Vasco da Gama, ser reserva, do que ir para o Goiás, né? E uma informação, o Rossi hoje só não foi relacionado porque o Rossi está suspenso, senão ele teria sido relacionado, como foi relacionado para o jogo lá contra o Criciúma, que a gente empatou por 2-2. Bom, agora falando aqui sobre o tema principal do vídeo que estourou. Situação do zagueiro. Está uma situação desesperadora. O Luan Pérez a caminho do Santos. Se não houver uma reviravolta, as notícias que chegam aí de São Paulo, da Vila Belmiro, é que o Santos Futebol Clube está contratando o Luan Pérez. Pessoal, isso não tem nada a ver com problema de dinheiro. Fica muita gente passando pano na cabeça do seu Pedrinho, dizendo que o problema é dinheiro. Esse caso não é dinheiro. O Vasco está tomando banda de anão para um Santos que está fudido numa Série B, que tem menos dinheiro hoje do que o Vasco. O Santos está dando um chapéu no Vasco da Gama. O Santos praticamente não teve cota de TV esse ano. Então as pessoas têm que parar um pouquinho. Sei que o pessoal gosta muito do Pedrinho, tem que parar um pouquinho de chorar, porque tomar uma banda de anão para um clube que está na segunda divisão é um pouco demais, ou muito demais. A verdade é que as pessoas que estão trabalhando ali no Vasco, como é o caso do Marcelo Santana ou Marcelo Barrichello, né, que o pessoal está chamando aí, não tá legal o seu Marcelo Santana no Vasco. Não tá. Contratações pífias até aqui. O único que a gente coloca votos de que vai vingar é o Coutinho. O Coutinho teve um problema aí desconhecido, outro problema desconhecido, que o Vasco vai vir a público para poder falar após o jogo. Agora, o Souza e o Alex Teixeira não disseram ao que veio, por enquanto. O Emerson Rodrigues não deixam ele jogar. E o Vasco trouxe um jogador que vai chegar para disputar a vaga com o Jean Menezes. Perdão, trouxe o Jean Menezes, que vai disputar a vaga ali com o David. Então, cara, é muito pouco, tá? E o Vasco vai mudar radicalmente essa situação aí da política de contratação. Por quê? Tá faltando 5, 6 dias. Essa situação do Luan Pérez, esse chapéu que o Vasco tá tomando aí, se essa situação ela não tiver um desfecho positivo pro Vasco, o Vasco vai ter que ir na Série B para fazer o que eu já falei que era para ter sido feito. Ir lá no zagueiro do Novo Horizontino, do Mirassol, trazer jogadores que têm bons números, porque a gente não pode ir com esses zagueiros que aí estão. E eu estou falando aqui o porquê. O problema não é só o Léo Pelé. O Maicon e o João Vitor têm problemas físicos. Vira e mexe tem problemas. Então a gente tem que acordar. Situação que estoura aí. Aí vai ficar botando a culpinha que não tem dinheiro. Porra, com o Santos, você perder dinheiro pro Santos, jogador pro Santos, é uma puta de uma sacanagem, irmão. Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.